caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o recorde de movimentos e aproximações agressivas da China sobre Taiwan no primeiro mês de 2024, um sinal claro de um aumento perigoso da ameaça de invasão. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. De acordo com dados compilados pelo Ministério da Defesa de Taiwan nos primeiros 30 dias de janeiro de 2024, tratou-se do mês com o maior número de movimentos e aproximações navais e aéreas agressivas da China sobre o território de Taiwan. No total, os chineses enviaram 301 aeronaves, 136 navios e 57 balões espiões, resultando em 58 violações da ADIZ, a Zona de Identificação Aérea da ilha. Dezenas de navios e aeronaves chinesas também cruzaram a Linha Média, uma linha no Estreito de Taiwan que divide a ilha da China continental. Essas manobras e aproximações não servem apenas para causar apreensão em Taiwan, elas servem para um propósito muito importante para os planos de invasão da China. Sempre que um avião chinês é detectado pelos radares de Taiwan em rota de aproximação, a Força Aérea da ilha é obrigada a enviar caças e a ativar outros radares de maior alcance e precisão. Com isso mostrando aos chineses a localização exata das estações de radar da ilha e todo o esquema de resposta emergencial, informações que são obviamente muito importantes para o plano chinês de invasão. Mas por que o mês de janeiro bateu o recorde de manobras chinesas agressivas contra a ilha? Um dos motivos foi a eleição de Lai Ching-te para presidente de Taiwan nas eleições de 13 de janeiro. Lai é o atual vice-presidente de Tsai Ing-wen, que não pôde concorrer devido ao limite de 2 mandatos presidenciais consecutivos, o que significa que Lai segue a mesma política independentista de Tsai, com isso ficando bem refletido no seu discurso de vitória, ao dizer que, através da sua vitória, o povo de Taiwan demonstrou o seu desejo pela democracia e por manter a ilha viva e presente no mapa mundial. O vice-presidente de Lai, Xiao Bi-khim, é o atual enviado de Taiwan para os Estados Unidos, com grandes e profundas ligações com Washington e o Pentágono. Portanto, a eleição para a presidência de um político que promete seguir a mesma linha independentista da atual presidente e que contará com um vice com grandes contatos e ligações com os Estados Unidos, foi o suficiente para irritar profundamente a China de Xi Jinping, com Pequim divulgando uma nota oficial após a divulgação dos resultados que dizia que Taiwan é parte da China e que aquela eleição não mudou nenhum dos objetivos chineses e da doutrina conhecida como Uma China, que prega que só há uma China no mundo e que essa China é a continental que detém o direito de posse sobre Taiwan. A eleição de Lai Ching-te revela o quanto a sociedade de Taiwan apoia a soberania e independência da ilha face à China, algo muito importante em um momento em que cada vez mais países deixam de reconhecer Taiwan como uma nação independente. Para entendermos o porquê a questão da soberania e independência de Taiwan é tão crítica, temos de recuar até 1971, o ano em que a República da China, o nome oficial de Taiwan, foi expulsa da ONU, abrindo caminho para a entrada da República Popular da China, de Mao Tse-tung. Mas o golpe final na questão da soberania de Taiwan foi dado pelo presidente Jimmy Carter no final dos anos 70, que deixou de reconhecer Taiwan como um país independente, passando a reconhecer apenas a China continental. O objetivo de Jimmy Carter com esse movimento foi o de se aproveitar da rivalidade entre a China e a União Soviética. Desde os anos 60 que chineses e soviéticos estavam em um clima de tensão constante, e de fato, em 1969, ambos os países quase se envolveram em uma guerra devido a questões fronteiriças. Jimmy Carter, ao reconhecer diplomaticamente a China e ao deixar de reconhecer Taiwan, se aproximou de Pequim, isolando ainda mais Moscou.
E como parte daquele processo, os Estados Unidos retiraram todos os milhares de militares e desativaram as bases que operavam na ilha, deixando-a desprotegida. No entanto, paralelo a isso, o Congresso aprovou uma lei através da qual os Estados Unidos são obrigados a fornecer para Taiwan todos os meios necessários para que a ilha consiga manter a sua soberania e liberdade, o que inclui, obviamente, armas e munições, inaugurando naquele momento um conceito odiado pelos chineses, que ficou conhecido como ambiguidade estratégica. Ou seja, os Estados Unidos reconhecem diplomaticamente apenas a China e aderiram oficialmente à política de uma China de Pequim. No entanto, estão obrigados por lei a fornecer para Taiwan todas as armas e munições de que precisa para se manter livre e soberana da China. E é através dessa ambiguidade estratégica que nas últimas décadas Taiwan vem se armando com sistemas defensivos avançados, ao mesmo tempo em que desenvolve projetos locais importantes para barrar uma eventual tentativa de invasão chinesa, como mísseis antiaéreos e antinavio. Ao olharmos para o mapa, fica imediatamente óbvio que uma tentativa de invasão chinesa será extremamente difícil, pelo fato de Taiwan ser uma ilha a quase 200 quilômetros de distância da China continental, o que significa que para os chineses conseguirem desembarcar nas praias ou saltar sobre o interior da ilha, terão primeiro de atravessar mais de 200 quilômetros de mar, momento no qual serão atingidos pelos milhares de mísseis que Taiwan vem armazenando nas últimas décadas. Além disso, o fator surpresa não existiria, já que uma invasão chinesa de Taiwan obrigaria ao emprego de centenas de milhares de soldados chineses. Para enviar tantos soldados pelo mar e pelo ar até Taiwan, a China será obrigada a usar centenas de aviões e milhares de embarcações, com tudo isso não passando despercebido aos radares espiões dos Estados Unidos, que estão constantemente enviando informações para Taiwan. E é por isso que a China tenta recorrer à via negocial ou diplomática para anexar Taiwan, uma via que foi profundamente abalada com a eleição para a presidência de um político cuja missão é lutar pela soberania e independência da ilha. Sem nos esquecermos, é claro, da promessa do presidente Biden, que por 3 vezes disse, de forma clara e explícita, que enviará soldados norte-americanos para apoiar a defesa da ilha, caso a China tente atacá-la. E é por tudo isso que o primeiro mês de 2024 já começou como o mais tenso e intenso entre a China e a ilha de Taiwan. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.